Bom dia a todos, eu sou Lucas Mielck, sou mestrando do mestrado de Matemática, Estatística e Computação Aplicada à Indústria e, adicionalmente, eu possuo graduação em Engenharia Agronômica também pela Universidade de São Paulo. O meu trabalho de título, o uso de modelos de decomposição em componentes não observáveis para a predição de séries temporais não estacionárias e commodities agrícolas. Toda vez que a gente tem um problema de série temporal, é muito comum a gente trabalhar com os modelos autorregressivos, porque eles possuem uma série de vantagens. Eles tratam a própria série como as próprias informações que vêm dos períodos anteriores das séries como variáveis para descrever melhor o modelo, por isso que eles são muito vantajosos. E toda vez que a gente fala de modelos autorregressivos, vem muito à nossa mente os modelos autorregressivos de médias móveis, né, na sigla em inglês ARMA, ou então ainda os mais famosos, os ARIMAs, né, que são os que possuem a componente integrativa. Né. Então toda vez que a gente fala de série temporal, vem à cabeça esses modelos. Porém, esses modelos eles não são muito eficientes com séries não estacionárias, que são aquelas séries que possuem tendência de crescimento ou de decrescimento. Né. Sempre é um desafio adicional quando a gente fala desses modelos. E quando a gente tem uma série não estacionária, o que geralmente a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar com diferenciação de dados, né? Ou seja, eu vou pegar a minha série, em vez de tentar pegar o valor bruto da série, na verdade eu vou ficar analisando a diferença dele, né? De um período contra um outro período. Geralmente isso é feito. Ou então esses modelos autorregressivos, né, os modelos ARMAS, eles têm um componente integrativo, né, eles fazem sucessivas diferenciações, se tornando os modelos chamados ARIMA, né, eles são integrativos de médias móveis, né. Então é geralmente isso que acontece. Só que diante desse cenário, onde a gente tem que fazer essas transformações, né, para poder trabalhar com os modelos autorregressivos de médias móveis, surgem os chamados modelos de decomposição em componentes não observáveis, ou UCM na sigla em inglês, que são modelos que decompõem as séries em tendência, sazonalidade, ruído, né? Eles trabalham com uma série temporal fazendo essa decomposição, e para esses modelos, os dados não necessariamente têm que ser estacionários, né? Então eles possuem essa vantagem de não ter essa exigência quando trabalha com uma série temporal. Então, o objetivo desse trabalho foi comparar ambos os modelos do tipo ARMA, né, do tipo modelo autoregressivo de média móvel, com os modelos UCM, né, os modelos de decomposição em componentes não observáveis, em commodities agrícolas, no caso, commodity agrícola de arroz, café, milho, soja e trigo. Porque commodities agrícolas, elas possuem muito claramente a tendência. Obviamente a gente vai testar, mas na frente do trabalho a gente vai testar se as séries são ou não estacionárias, só que é algo que a gente já imagina, né? O preço de um alimento, o preço de uma commodity, ele sofre muita oscilação no curto prazo, mas também no longo prazo. Eles possuem evolução de preço, ou seja, eles tendem a ser não estacionários. Então o objetivo do trabalho foi comparar esses dois modelos. E na questão da formação da base de dados, né, na realidade, a gente teve várias bases de dados e vários testes. A variável preditiva para todas as séries testadas foram os preços da commodity, no caso, os preços do arroz, café, milho, soja e trigo. E a variável explicativa foi, no caso, a cotação de dólar. Foi um trabalho um pouco menor na questão de base de dados. O objetivo principal foi realmente fazer a comparação. E essa cotação de dólar foi calculado com o preço em dólar que fazia parte da própria variável preditiva, da própria base de dados da variável preditiva. Ela já possui os dois preços. E foram coletados 10 anos de amostras. E a base de dados, a totalidade dela foi coletada do CPEA da Universidade de São Paulo. E as análises que fizemos, em primeiro lugar, foi uma análise de um teste, né, da raiz unitária de Fuller aumentado, na sigla em inglês é ADF. Esse teste ele visa verificar se a série é ou não estacionária. Né? Aí, no caso, quando o valor P, né, ele é maior que 0,05, a gente verifica que a série ela possui uma raiz unitária, ou seja, ela não é estacionária, ou seja, quando é maior que 0,05 ela não é estacionária, e o caso contrário, quando é menor que 0,05, a gente verifica que não existe uma raiz unitária e a série ela é estacionária. Né? E os modelos, então, comparamos o modelo CM, né, o modelo de decomposição, com o SARIMAX. O SARIMAX ele é só uma variação do ARIMA. Né? Ele tem um componente de sazonalidade, que é a letra S da sigla, e ele também ele aceita valores exógenos, no caso a taxa de dólar, daí vem o X da sigla, por isso o SARIMAX. E ambos os modelos eles foram comparados com o MAP, que é o erro médio percentual.
Por que o MAP? Porque na realidade os preços eles possuem valores muito diferentes, né? Eu não posso, como eu quero comparar um panorama geral, a gente usou o MAP porque o erro vai ser percentual, aí eu consigo ver para todas as commodities qual foi o melhor modelo. Aí na questão de resultado, como já era esperado, o teste ADF ele teve um valor P maior que 0,05 para 5 commodities estudadas, né? Ou seja, nenhuma delas é estacionária, isso já era esperado, mas quisemos verificar. E na hora que a gente fez a decomposição, a gente decompôs todas as séries em tendência, preço e tendência, sazonalidade e ruído. Na questão de tendência, a gente verificou, é legal mostrar que todas as séries possuem tendência de alta. No caso, a gente consegue verificar que tinha uma certa sazonalidade, a tendência de alta ela ficou muito grande a partir aí do ano de 2020. Um dos motivos é bem óbvio, né? Apesar de a gente não ter realmente estudado a interferência desse motivo, é muito óbvio falar que a pandemia interferiu nisso, porque ela deve ter afetado, muito provavelmente afetou o consumo por ter colocado algum risco na questão da renda do brasileiro, mas também o dólar ele aumentou muito nesse período e como commodity ela muitas vezes ela é negociada globalmente, na verdade na maioria das vezes ela é negociada globalmente, isso acaba afetando o preço ele é muito ligado ao dólar. Então a gente observou em todas as séries um aumento aí a partir de 20. O caso do arroz ele teve, depois ele teve uma certa redução, o café ele teve um aumento mais tardio, mas de certa forma a gente pode ver que todas as séries subiram. Não necessariamente no mesmo momento, mas todas tiveram uma elevação a partir desse momento. Também é bacana destacar que todas as séries elas possuem uma sazonalidade, mas no caso da soja e do milho, essa sazonalidade ela é oposta, né? Isso é interessante destacar porque são duas culturas que trabalham muito em rotação. É muito comum a gente ver, principalmente no centro-oeste brasileiro, ter rotação entre soja e milho. A gente planta soja e no período de inverno chega o milho safrinha, né? Então existe essa rotação. É interessante ver a sazonalidade inversa desses preços, né? Ambos os preços possuem uma sazonalidade bem oposta, né? Ela é bem espelhada, vamos assim dizer. E no caso dos resultados, essa tabela ela apresenta o teste ADF apenas para verificar que as séries elas não são estacionárias e na verdade o valor ele é bem acima de 0,05, ou seja, nenhuma delas é estacionária, isso é bem evidente, né? A gente não tem dúvida disso. E com relação ao erro percentual médio, o modelo SEMI ele foi melhor que o Sarimax em todos os casos. Aí tem casos como, por exemplo, do arroz, onde a diferença ela não é tão grande, é mais ou menos 1%, né? O SEMI ele erra 1% a menos que o Sarimax. Mas no caso de outras séries, como por exemplo o café, a diferença já é 10%, né? Então fica um pouco mais evidente a superioridade, né, do modelo CM. Só que mesmo assim, apesar disso, o menor erro que a gente observou para ambos os modelos e todas as culturas foi 18,7%, ou seja, o modelo ele continua errando muito. Então, o modelo CM ele tem uma superioridade, mas os modelos em si, do jeito que a gente construiu, ele não tá muito interessante, ele não está muito eficiente para prever o preço das culturas. E em correlação à conclusão, todas as séries temporais elas não são estacionadas, verificamos isso com o teste ADF. O modelo CM ele apresentou o menor erro percentual médio, né, o menor MAP que o Sanimax em todos os casos. Em alguns casos mais, outros menos, mas em todos os casos teve esse melhor desempenho do modelo CM. Entretanto, o MAP né, ele foi superior a 18% em todos os casos, mais precisamente a 18,7%, ou seja, ambos os modelos eles não são muito bons em predizer em prever né, a variável preço, né? Então, são necessários mais estudos, com certeza incluindo mais variáveis explicativas para justamente melhorar. Porém, a gente pode concluir que o modelo SEM ele é sim promissor, ele é sim interessante nesse tipo de análise. Obrigado.